Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje, para a gente falar de Sul-Americana, para a gente falar de Libertadores, eu inicio o podcast de hoje aqui deixando a nossa, a nossos sentimentos, né, à família e aos amigos do ex-atleta, do ex-jogador do Corinthians, Fred Rincon, que teve a morte confirmada. Agora ele sofreu um grave acidente de carro, né, passava por uma situação muito delicada, o estado era muito grave e a gente teve a confirmação da morte do atleta, né? A gente deixa os nossos sentimentos e o que eu queria, né, pedir ao torcedor, ao fã, é que lembre do jogador com alegria. Como disse o Vampeta no bate-pronto da Transamérica, né? Da Transamérica, não. Perdão, eu sempre confundo, né? O bate-pronto da Jovem Pan. Jovem Pan. O Vampeta falou, lembrar do Rincon com alegria. Né? Ele lembra, ele guarda com carinho grandes momentos. E para quem não conhece, procura aí os vídeos, né? As histórias que o Vampeta conta. É algo... Você vai rir muito. E é assim que o Vampeta quer que o Rincon seja lembrado. Então, ouçam esse último bate-pronto. Né? Ele vai contar as histórias, é muito engraçado. Os bastidores, as tretas dos bastidores. E o Rincon é um cara que fez história no futebol brasileiro. É um ídolo do Corinthians. Né? Ele fez parte daquele Super Corinthians do final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Campeão mundial, primeiro título mundial do Corinthians. E para algumas pessoas, eu até tendo a concordar, talvez o melhor meio-campo, não meio-campista, né? O meio-campo, o grupo de jogadores, né? Talvez o melhor meio-campo da história do Corinthians. É um meio-campo que marcou época. Era um cara de personalidade forte, né? Era um cara que intimidava os adversários e os companheiros também. As histórias que o Vampeta e o Marcelinho Carioca contam, intimidava os próprios companheiros. Então foi uma figura emblemática, foi um ídolo, né? Fez história no Brasil, é um ídolo do Corinthians, é um ídolo na Colômbia e, cara, assim, pelo que conta, parecia ser uma figura muito gente boa, né? Então a gente deixa aqui mais uma vez os nossos sentimentos e a forma como eu vou me lembrar, a gente aqui não pode se lembrar do Rincon, é assim, como o Vampeta falou, com alegria, né? Com irreverência, porque foi um baita jogador, né? Fez cara, assim, deixou um legado fantástico, né? Aqui no Brasil, principalmente no Corinthians. Então é isso, né? É lembrar com alegria, a gente deixa os nossos sentimentos, a gente presta as nossas homenagens e a gente segue o nosso podcast para falar de Sul-Americana, tá? Internacional e Guairenha, 1-1 a partida, uma partida pro torcedor colorado esquecer, né? O Guairenha sai na frente com um belíssimo gol do contra-ataque do Otazu, né? Cara, assim, golaço, assim, golaço por cobertura para cima do Daniel. O Internacional vai para o vestiário após o término do primeiro tempo sob vaias. Volta, a equipe cria, a equipe tenta, tem oportunidades, né? Boas oportunidades, inclusive dentro, umas duas, três dentro da pequena área. A equipe não consegue marcar e o gol sai num lance casual. Tá? Não sei se foi um chute, um lançamento, um cruzamento, não sei. Do Tyson, a bola bate no Paniagua e encobre o goleiro, né? E aí os dois gols do jogo de cobertura, né? Mas os dois marcados pelo Guairenha, né? O primeiro gol foi um belíssimo gol. Para quem não viu, veja. Eu tô ressaltando, eu tô frisando aqui, falando várias vezes, porque foi um belo gol. Foi um belo gol. Agora, o Cacique Medina volta para ser pressionado. Eu acho que nunca deixou de ser pressionado, de ser contestado. Ele fala em evolução. Talvez a única evolução que a gente possa tirar daí é a postura da equipe depois na volta para o segundo tempo, né? Que o torcedor que foi pro estádio Beira-Rio prestigiar a equipe, que vaiou, né? Que tentou empurrar, que tentou apoiar a equipe, não se conteve, teve que vaiar e aí talvez a evolução seja essa. A equipe teve personalidade, né? De voltar sob pressão, de criar oportunidades, mas não fez o gol. O gol saiu, repito, o empate saiu num lance casual, um gol contra, né? Um lance
Por isso que a gente fala, né? Chuta de fora da área. Vai que acontece alguma coisa e aconteceu, né? Mas o trabalho do Medina, ele não tem evolução. Eu já falo assim, desde o do campeonato estadual eu falo isso. Né? E não é querendo a demissão, querendo a cabeça do treinador, mas só para fazer uma analogia, assim, talvez analogia em termos do sentimento do torcedor colorado, é o que o torcedor do Corinthians sentia com o Silvinho. Dadas as devidas proporções, tá? Porque para mim o trabalho do Silvinho foi muito melhor do que o trabalho que o Medina tá fazendo no Inter. Porque o Corinthians, apesar de tudo, apesar da bronca do torcedor, o Corinthians terminou em quinto, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Tá? Muito por conta também dos jogos de casa, mas o Silvinho não ganhou nenhum jogo fora de casa. É importante a gente destacar isso. Né? E o mix, né, de sentimentos do torcedor corintiano era aquilo, né? Fazia uma boa partida em casa, uma bela partida em casa, inflamado pelo seu torcedor. Aí o torcedor fala, pô, agora vai. Aí na próxima partida fora de casa não vai. Aí volta pra Itaquera, agora vai. Pra Neoquímica, não, agora vai. Não, não vai. Então era assim, na hora que você achava que ia, não vai, o torcedor colorado vive vive um sentimento parecido. De que, poxa, faz uma partida legal, pô, agora vai o trabalho do Medina. Não vai. Aí duas partidas ruins, duas partidas ruins. Aí faz uma partida interessante, não vai. Não tem evolução. Né? Infelizmente, e aí, de novo, eu acho que o trabalho do Silvinho foi muito melhor que o do Medina, inclusive. Também teve bons reforços, é claro. A torcida corintiana faz muito peso, né, quando o time joga na Neoquímica Arena, joga em Itaquera. Mas acho que o trabalho do Silvinho até foi melhor. Mas eu digo mais em termos do sentimento do torcedor. Que você acha que vai ter, e até avaliando friamente, quando você achava que ia ter uma evolução no trabalho do Silvinho, não havia evolução. Aí voltava, jogava fora de casa, você via que, poxa, acho que mais é o efeito torcida. Não é que o Silvinho tem um esquema tático, que ele tá com o elenco na mão, não. Né? E o Medina é a mesma coisa. Não dá para ver evolução. E eu repito, eu sou totalmente contra demissão de treinador. Eu acho que tem um jornalista que fala, eu acho que é o Vanderlei da Jovem Pan, né? O Vanderlei fala assim, para avaliar o trabalho de um treinador, você tem que dar uma temporada para ele. Eu concordo muito com o Vanderlei nesse sentido. Você tem que dar uma temporada pro cara. E aí no final da temporada você faz o balanço, você vê o rendimento, você vê o aproveitamento, você vê como é que o cara jogou os clássicos, né? Quantos gols tomou, enfim, o resultado final, se classificou para alguma competição e tudo isso. E aí sim, é óbvio que o futebol brasileiro é muito resultadista, não só o brasileiro, né? A gente tem que ser sincero, no mundo inteiro. O futebol, os clubes de futebol são uma empresa. E as empresas têm que funcionar com base em rendimento. Né? Mas ali são atletas, né? São pessoas, são recursos humanos. Então, para você avaliar se um técnico realmente é bom, alguns demoram, assim como alguns jogadores demoram a se ambientar, a se acostumar com o país, com o elenco. Alguns treinadores também demoram para acertar algumas coisas, para ter um entendimento de algumas coisas, né? A paixão da torcida, o que representa a camisa, a história, tudo isso. É por isso que a gente dá um desconto agora. Eu falei e vou repetir, a gente não vê evolução, né? Infelizmente é isso. Então, segue na corda bamba. Talvez a próxima partida faça uma boa partida. E aí ele vai ficar no cargo de novo. E talvez o ano internacional vai ser como o torcedor corintiano viveu ano passado. Agora vai. Não, não vai. Agora vai. Não. E aí, talvez para alguns torcedores, falam, pô, se for assim e a gente terminar na quinta colocação e for para Libertadores, tá tudo certo. Beleza. Mas eu acho que pode muito mais, né? Enfim, vamos passar para frente, né? São Paulo e Everton, 2-0 São Paulo. O São Paulo segue vivendo um bom momento, né? Primeiro gol do Arboleda. Curiosamente, um pouco antes desse lance do gol, teve um lance muito parecido, né? Uma bola cruzada na área e ninguém pegou nesse primeiro lance, e no segundo lance sobrou para o Arboleda, né? E aí o segundo gol é um lance de rebote, né? Foi o gol do Thales,
né? E o São Paulo sai vencedor. O São Paulo segue vivendo bom. O São Paulo fez valer a sua superioridade, jogando no Morumbi, jogando em São Paulo, lá do seu torcedor. Uma equipe que, assim como outras, aliás, o Rogério Ceni vem fazendo isso desde o início da temporada, né? Mesclando jogadores, colocando, não tem uma formação titular pré-determinada, né? O Rogério Ceni vai trocando as peças. No início, eu acho que era muito para tentar acertar a equipe, e agora ele vai seguir fazendo isso para poupar jogadores, para administrar esse elenco. Então, o São Paulo é um time que, para mim, está ajustado, né? Pelo menos no aspecto psicológico, é uma equipe que está ajustada. É uma equipe que está jogando com o Rogério Ceni, que hoje acredita no trabalho do Rogério Ceni e na proposta do Rogério Ceni. Agora tem suas limitações, né? Vai sofrer com o desgaste como qualquer outra equipe. E tá jogando bem, tá vivendo um bom momento. Acho que tem que aproveitar, né? O torcedor são paulino tem que curtir esse momento. Tem que aproveitar, tem que apoiar a equipe, mas, como diria Felipe Melo, com responsabilidade, né? O São Paulo ainda não é o São Paulo das grandes glórias. Desculpa, assim, para quem acha que eu tô sendo querendo ofender o São Paulo, não, de forma alguma, eu tô sendo racional, né? O torcedor fica se vendendo ilusão, acreditando num São Paulo do passado. Esse São Paulo está em construção ainda. E o Rogério Ceni está fazendo um belíssimo trabalho. Assim, a gente só pede calma para depois não se frustrar, se decepcionar e achar que o Rogério Ceni, a culpa é do Rogério Ceni. Porque você vê muito torcedor empolgado. Se empolgou com o primeiro jogo do final do Paulista, com o próprio Rogério Ceni pedindo calma. Aí vence, estreia do Brasileirão, líder do campeonato, e se haver muitas piadinhas com fundo de verdade, né? Líder, né? Ó quem é líder. 4 gols. Cara, assim, a torcida, acho que eu falei aqui e vou repetir. A torcida tá com esse grito preso no pulmão há tanto tempo, que aí acontece uma goleada, acontece uma coisa e já começa a comemorar antes da hora. Não, calma, você tem que esperar chegar. Tem que ter paciência. Eu acho que se manter o Rogério Ceni vai chegar, né? Essa temporada ainda não. Eu acho cedo falar que o São Paulo vai ganhar um grande título essa temporada. Que é possível, eu acho que é, porque o São Paulo está fazendo um bom trabalho gerindo o seu elenco. Principalmente numa competição de pontos corridos. Eu acho que o São Paulo tem sim uma possibilidade de ganhar um brasileiro. Agora sim, que é uma possibilidade neste momento ainda remota, eu acho que sim. Mas o São Paulo é uma das equipes hoje que melhor roda o seu elenco, melhor administra o seu elenco. O Rogério Ceni é um dos melhores treinadores para fazer isso. E por isso eu acho que pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas não dá para se empolgar. Até porque o foco do São Paulo é o brasileiro, né? Já começou muito bem. Aí agora joga uma competição que não é a prioridade, vence bem também. Isso dá mais confiança. Então a gente imagina que na segunda rodada do Brasileiro o São Paulo vai vencer também. Mas aí é preciso que o torcedor tenha calma, tenha paciência, porque o São Paulo vai sofrer um baque, vai sentir desgaste como qualquer outra. E aí nesse momento, alguns torcedores vão achar que já é terra arrasada. Não é. Por quê? Fica se vendendo ilusão agora e quando chegar lá vai achar que tá tudo errado. Não. Por isso que a gente fala, tenha cuidado. Pé no chão. Tem que celebrar, tem que curtir, tudo isso. Isso faz parte. Até porque não, você ganha de 4-0, você não pode curtir, você ganha a segunda na Sul-Americana, você não pode curtir? Não, tem que curtir, mas com responsabilidade. Sabendo que esse ainda é um trabalho que está em construção. É um trabalho de longo prazo. E o Rogério está construindo, está deixando aqui uma base. Está construindo neste momento uma base. Para que o São Paulo alce voo mais altos nas próximas temporadas. Tá? Então, muita calma. Mas é uma equipe que está ajustada e eu acho que o Rogério Ceni já deu jeito nessa equipe. Tá? Se vai ganhar coisa ou não, eu acho cedo. Mas pro Brasileirão talvez seja possível. Porque é um cara que sabe mexer no elenco e esse elenco sendo rodado, né, se trocando peças, ele continua rendendo muito bem. Então acho que existe essa possibilidade, mas assim, eu estou citando essa possibilidade, não estou falando que o São Paulo vai ganhar, que é um dos favoritos, não. Pro torcedor, não se empolga, né? Olha lá.
Tá? Vamos pular para Libertadores. Vélez e Bragantino 2-2. Bela partida, belo resultado do Bragantino, pelo que foi a partida, né? O Bragantino faz um gol muito cedo com o Ítalo e depois só deu Vélez. Só deu Vélez. O Vélez foi para cima, criou, assim, tentou de tudo, né? E o goleiro Cleiton foi defendendo tudo. Foi defendendo, inclusive teve um lance muito forte, uma falta para cima do Johan. Eu esqueci, eu não tomei nota de quem fez a falta. Ele só tomou um cartão amarelo. Aquilo lá foi falta para cartão vermelho, tá? Ele dá uma entrada ali na canela do Johan. É um lance forte, assim. Você olha, você fica incrédulo. Caraca, como é que o Johan é o Wolverine, né? Ele tem osso de adamantium. Porque o pisão que ele tomou ali, meu, aquilo lá é pra quebrar no meio. Aquilo lá é pro cara sair da partida no camburão. Assim, um lance absolutamente bizonho. A arbitragem não viu. Ficou ali levando um tempo até para tomar a decisão. O cara tomou só um amarelo. E aí o Bragantino ainda fica na pior, né? Porque aí pro final do jogo o Aderlan é expulso e fica com um jogador a menos, sendo que o Vélez poderia estar com um jogador a menos há muito mais tempo, né? Há muito mais tempo, ainda mais contra o Bragantino, uma equipe que é ofensiva, ia deitar em cima dessa vantagem, né? Enfim, né? Não tem árbitro de vídeo. O Vélez cresceu no jogo, né? Muito inflamado aí pelo jogar em casa, né? Com muita confiança, consegue um gol de empate. Tem o gol da virada, um gol contra, assim, mas foi um lance feio, hein? Foi um lance feio porque o Cleiton, ele sai para tirar a bola e ele aquele famoso caçou borboleta, né? Não pegou a bola e a bola bateu no Natan. O Natan ficou vendido na jogada, né? Porque era pro goleiro supostamente tirar a bola. Ele não tirou, o cara que não tava esperando que a bola chegasse nele, até porque o goleiro pulou, a bola bate nele e entra, né? Então não teve culpa nenhuma no lance. E a grande falha do Cleiton, que vinha sendo um personagem do Bragantino e da partida. Fazendo grandes defesas, salvando o Bragantino de momentos complicados, comete esse erro, né? E depois o Bragantino consegue o gol do empate com o Ítalo mais uma vez. Grande partida do Ítalo. O Bragantino mostra sua força. Venceu o primeiro jogo, né? Um jogo de estreia aí, de entrada para deixar o cartão de visitas na Libertadores. Empata agora fora de casa. Um bom resultado, tá? Assim, um bom resultado pelo que o Vélez criou, pelo que o Vélez ameaçou, né? E o Cleiton fez uma grande partida, tirando esse erro aí, nesse gol contra, fez uma grande partida, né? Então o Bragantino mostra que é uma equipe que veio preparada, foi se preparando ao longo dos anos, é uma equipe muito forte, finalista de Sul-Americana, chega a Libertadores, deixa o seu cartão de visitas e é uma equipe que vai, sim, eu acredito que vai passar para a próxima fase, tá, da Libertadores. É uma boa equipe. É uma boa equipe. A gente vê as pessoas falando assim, ó, o Bragantino não tem uma grande torcida, não existe a pressão daquela massa cobrando. Tem tudo isso, eu acho que tudo isso é muito válido. Mas tem a pressão de você jogar fora de casa, de você enfrentar adversários, né, que você nunca enfrentou, de um estilo de futebol diferente. Então tem isso também, isso pesa também. E o Bragantino segue fazendo um bom trabalho. Segue mostrando personalidade. Então poderia ter sido melhor? Poderia, né? Dava para brigar por uma vitória? Talvez também era possível. Mas eu acho que até pelo como se desenhou a partida, eu acho que foi um bom resultado, tá? Foi um bom resultado, um empate importante e segue pontuando. Acho que talvez o mais importante é isso, é seguir pontuando. Agora teve um gostinho, né? Sentiu um gostinho do que é jogar uma partida fora de casa, numa Libertadores. Já tinha vivido isso na Sul-Americana, mas agora numa competição agora com um peso muito maior, que é a Libertadores, ganha experiência, ganha rodagem e é importante, né? É só experiência, né? Tudo é experiência. Isso que é a importância para o Bragantino. Tudo isso é experiência, a equipe vai ficando cascuda, né? Vai se acostumando com isso e tende ao longo do tempo, ao longo da competição, e crescendo em virtude disso, né? Então boa partida para o Bragantino, apesar do empate, né? Apesar de ter saído na frente e tudo mais, pelo que criou, pelo que ameaçou, acho que foi uma boa partida. E eu finalizo
com o campeão da Sul-Americana, o atual campeão da Sul-Americana, o Atlético Paranaense, estreia de Fábio Carille, né? Saiu boatos de que o Atlético estava sondando o Silvinho, contratou mesmo o Fábio Carille. E eu acho que foi uma boa contratação, tá? O Atlético tem no seu, assim, nesses últimos anos, né, de ser a equipe que sabe que entra no meio ali dos grandões e que está ganhando títulos, né, mesmo não tendo o mesmo investimento de Palmeiras, Flamengo, de Atlético Mineiro, costuma ter um perfil um pouco mais ofensivo, e nessa partida foi muito ofensivo, hein? Até muito me estranhou. Uma equipe do Fábio Carille criando o tempo inteiro, ameaçando. Saiu um golzinho só, mas o que buscou o Atlético Paranaense não é brincadeira, hein? Os caras foram para cima. E aí tem que trabalhar isso, né? Porque foi ineficiente, hein? Pô, mas foi uma canseira. Criou bastante, né? Por isso que chama atenção. Mas voltando ao raciocínio, tende a ser, ao longo desses últimos anos, o Atlético Paranaense tendeu a ser uma equipe mais ofensiva e traz agora um treinador que tende a ser mais retranqueiro, se é que a gente pode dizer assim, né? Eu acho que foi uma grande contratação, porque é um treinador experiente, né? É um treinador que o currículo fala por si só. Estreando como treinador, ele já foi campeão com o Corinthians, né? Então é um treinador que o currículo fala por si só. O Atlético é uma equipe que hoje é uma das poucas equipes, se é que a gente pode dizer assim, que tem uma gestão muito profissional. Então eu acho que o Fábio Carille vai fazer um bom trabalho com esse Atlético, tá? Eu acredito nisso. É um treinador que cara, de novo, o currículo já fala por si, né? Por muito tempo, pelo menos na minha opinião, por muito tempo foi o melhor treinador aí dessa nova geração. O Rogério hoje ocupa esse posto, para mim, pelo menos. E o Fábio Carille vem depois pelos títulos conquistados, tá? Pelos títulos conquistados. Da nova geração, tô falando, tá? Da nova geração de treinadores. O Rogério Ceni já ultrapassa bem. O Rogério Ceni tá bem à frente do Carille, mas o Carille para mim é um bom treinador. E ele é mandado embora em algumas equipes por ser excessivamente defensivo, inclusive essa foi a justificativa por ter saído do Santos. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho. E esse primeiro jogo já foi um cartão de visitas bastante interessante, hein? Um Atlético bastante ofensivo. Acho que o Fábio Carille vai fazer um grande trabalho. Eu acho sim. Acho que o Fábio Carille mais Atlético Paranaense, né? Um treinador bastante sério, com uma equipe que tem uma gestão bastante séria e com um bom elenco. Eu acho que é pra gente ficar de olho sim, tá? Se vai conseguir desenvolver um bom trabalho ou não é cedo, ele tá chegando agora. Então é igual o Mancini, chegou agora no América e quase ganhou do Atlético Mineiro na Libertadores. E era para ter ganho. O gol foi regular, né? O gol de empate foi regular. Tá gerando muita polêmica isso, né? E não tem polêmica nenhuma. Assim, quando o lance é claro, é o que eu falo, assim, não tem polêmica. Quando é interpretativo, aí sim, você pode falar, aí, polêmico. Mas é um lance claro, é um impedimento claro e o bandeirinha estava bem posicionado, né? Então não tem polêmica, assim, não foi um gol irregular. Era pro América ter ganho. Então você vê assim, os treinadores chegam agora, é difícil dizer se vai dar certo ou não. Às vezes é só aquele famoso choque de cultura, né? Que os dirigentes costumam fazer para ver se a equipe pega no tranco, né? Troca a gestão, traz outra e dá aquele choque de cultura, a equipe ganha as primeiras partidas e depois dessas primeiras partidas que você vê o que vai ser de fato aquele trabalho. Nesse momento é difícil dizer se o trabalho do Mancini foi excepcional, se o trabalho do Fábio Carille é excepcional. Muito cedo. Assim, agora, pensando em Fábio Carille mais Atlético Paranaense, eu imagino que seja uma parceria de sucesso. Eu acho que foi uma boa escolha. Assim, alguns torcedores do Furacão podem achar, pô, mano, mas vai trazer um treinador retranqueiro para nossa equipe, a gente precisa ganhar, né? A gente precisa ir para cima. Mas eu acho que foi uma boa escolha. Eu acho que pedir calma pro torcedor atleticano, porque eu acho que esse casamento, isso aí pode dar liga, hein? Se bem que
Pô, recentemente o Dorival foi para lá, né? Eu achei que ia dar muito certo. E não deu, né? Infelizmente não deu. Quando o Dorival foi para lá, foi caraca, agora o Atlético, inclusive eu comentei no podcast na época. Agora acho que vai o Atlético, hein? E não foi, né? Então, é difícil entender o que aconteceu naquele trabalho. Agora, que esse trabalho com o Fábio Carille também eu vejo um futuro muito promissor, eu vejo também. Aí o Atlético pontua, é importante, né, para seguir vivo na competição. É diferente do Fortaleza, que já viu uma situação muito mais complicada. O Atlético, essa é a importância de jogar na Arena da Baixada, né? É um gramado sintético, é um negócio diferente. É como o Palmeiras jogando no Allianz Parque, né? Gramado sintético é diferente, né? O Palmeiras ainda ele molha o gramado, né? Eu não sei como é na Arena da Baixada, né? Eu sempre falo assim, como eu sou de São Paulo, é mais fácil acompanhar as equipes paulistas, né? E o Palmeiras até molha o gramado para a bola correr ainda mais, né? Para o jogo fluir ainda mais, porque é disso que o Palmeiras gosta, né? O Palmeiras gosta de velocidade. E o gramado o Atlético tem que fazer valer esse ponto favorável que tem, né? Se as equipes equatorianas, bolivianas têm a favor a altitude para ajudá-los, né? O Atlético tem a seu favor o gramado sintético, assim como o Palmeiras também tem. Então o Atlético lidera esse grupo aí junto com o Libertad, né? Eu acho que tem totais condições de se classificar. O Atlético Paranaense é um grupo bom para o Atlético jogar, né? A gente tinha falado aqui, é um grupo muito bom para o Atlético e empatado em 4 pontos com o Libertad. Acho que tem totais condições de se classificar até com uma certa tranquilidade, tá? Eu acredito. Assim, o trabalho mudou, é cedo para falar, né? A gestão mudou agora, mas o início foi promissor, mas difícil dizer nesse momento se vai dar certo ou não. É aquilo que eu falei. A gente tem que esperar pelo menos mais uns 3, 4 jogos para aí a gente ver. Que às vezes é só aquela empolgação de momento, né? Chegou. Aí vem aquele oba-oba, né? Aquele vucu-vucu. E depois, quando a poeira começa a baixar um pouquinho, aí você começa a ver o que. É meio que o trabalho do Dorival. Assim, o início é avassalador. É absolutamente avassalador. Mas agora já passaram-se aí 3 partidas, né? Aliás, 3 vitórias consecutivas do Ceará. Agora sim, né? Talvez mais uma quarta e depois a gente começa a ver, né? Vem aquela euforia, aquela empolgação, começa a cansar, começa a desgastar, aí você vê, aí a gente vai ver como é que o trabalho vai fluir. Mas eu acho que o trabalho do Dorival vai ser muito bom e essa chegada do Carille eu acho que vai ser muito bom também pro Atlético, né? A do Mancini no América, eu acho que pode ser bom, mas até porque o Mancini meio que encaminhou aí a classificação para a Libertadores do América, né? O Mancini meio que ele fez parte dessa, desse primeiro trabalho aí para o América se classificar para a Libertadores, mas ele saiu para ir para o Grêmio, né? Então não foi ele que classificou, mas ele, óbvio, ele ajudou, né? Ele ajudou a formar a equipe, a estabelecer um trabalho. Acho que pode dar certo. Acho que pode dar muito certo. Agora classificar para fase de mata-mata da Libertadores complicou muito, né? Complicou, é possível, assim, a situação do Fortaleza é muito pior, né? Mas esse grupo do Galo, onde o Independente Del Valle lidera o grupo, assim, a situação do América complicou demais. A partir de agora vai ter que ganhar tudo, vai ter que pontuar, né? É necessário pontuar se quiser sonhar com uma classificação, né? Então vou fechar, gente. Já tô pulando para América, que tava falando de Atlético, pulei para América. É só pra gente fazer um paralelo. Parece que eu tô viajando, né? Não, assim, é só para fazer um paralelo dos trabalhos que estão começando agora, né? Caso o Fábio Carille no Atlético Paranaense e o Mancini no América Mineiro, né? Só fazer essa comparação. Se vai dar certo ou não, a gente espera, a gente obviamente torce para que dê certo, né? A gente torce para que dê muito certo. Agora, sentir, passar umas 2, 3, 4 rodadas, aí sim a gente vai poder dizer, ó, esse trabalho realmente chegou chegando, né? Ou não, falar, não, vai precisar de mais tempo. Não, se der errado, não é que tá dando errado. É que assim, pô, o cara chegou agora, vai precisar de mais tempo. Infelizmente é isso. A gestão
departamento de futebol tomou uma escolha e assumiu os riscos, né? Pelo menos é isso que a gente imagina. Tá? Então vamos acompanhar esse final de semana, né? Rodada de Brasileirão. A gente vai acompanhar algumas equipes na Série B, com todo respeito, né? A gente acaba falando só de algumas, que pelo menos é o que a gente considera ser os favoritos, e eu peço perdão, né, aos outros torcedores. Já faço convite para deixar o comentário embaixo. Se quiser que eu fale do seu time, como é que tá indo, deixa o comentário aí embaixo. A gente vem no próximo podcast, a gente fala mais sobre o seu time do coração. E aí, obviamente, a gente acompanha com mais uma cobertura um pouco maior a Série A. Tá? Esse ano eu estou tentando tentar acompanhar legal a Sul-Americana. Assim, difícil, algumas partidas a gente não consegue ver tudo, né? Mas a gente tenta acompanhar o máximo que dá e esse ano eu vou tentar ampliar a cobertura. Eu costumava só cobrir a Libertadores, comentar um resultado ou outro parcial da Sul-Americana. Esse ano a gente vai tentar seguir as duas competições aí junto, né? E torcer bastante para os brasileiros para que eles consigam avançar e ir bem, tá certo? Gente, valeu demais. Desejar para todo mundo um ótimo final de semana, bons jogos, né? Que o seu clube de coração seja bem sucedido. Não dá para todo mundo ganhar, não dá, mas que seu clube de coração, para que você tenha essa alegria, tenha aquele churrasco legal. Se bem que churrasco, não sei, né? Final de semana aí de Páscoa, né? Muita gente costuma comer mais peixe. Enfim, só bacalhoada, eu espero que seja muito saboroso. Não sei se vai dar, né? Do jeito que tá o preço do bacalhau também. Não sei. Enfim, compra o peixe que dá. Faz aquela bacalhoada fake mesmo, né? Manda o peixe e tenta curtir essa Páscoa da forma como der, com chocolate de barra mesmo. Improvisa, gente. Improvisa. Tá tudo muito caro. Improvisa. Não tem bacalhau, vai o peixe mais barato. Não tem ovo de Páscoa, vai o chocolate em barra mesmo, tá? Não é fazendo propaganda não, mas passa na Americanas, normalmente tem chocolate em promoção lá, não deixa passar em branco, né? Tem que curtir, tem que viver, a gente tem que viver, né? Infelizmente a situação econômica não é das melhores, mas a gente tem que viver, né? E a gente tem que curtir esses momentos bacanas que a gente tem, aproveitar, né? A gente falou aqui nesse podcast da partida do Rincon, a vida é muito curta, às vezes num lance casual da vida você se despede do mundo, né? E curta, assim, as coisas não ajudam, a situação não ajuda, é muito complicado economicamente a situação do país hoje, mas, poxa, tenta curtir da forma que dá, improvisando mesmo, vai no vai na farofada mesmo e aproveita a vida e curta bastante, porque é isso, cara, é isso. Mais uma vez deixar os sentimentos aí pros familiares e amigos do Rincon. E a gente se despede do podcast de hoje aí com essa breve homenagem, tá certo? Gente, valeu demais. Ótimo final de semana para vocês. Curta bastante a Páscoa e semana que vem a gente tá de volta para falar do Campeonato Nacional. Valeu demais. Forte abraço e até semana que vem. Tchau.